cara, então, tipo assim, como que foi antes de você atender um sonho das outras pessoas? Como que foi atender primeiramente o seu sonho, mano? Como que surgiu essa ideia de criar o podcast, cara? Porque, mano, pra você fazer 5 anos e daí tá numa fase que, pô, agora eu vou começar a atender o pessoal, mano, é chão, né? É chão, irmão, chão. Mas, tipo assim, tá ligado? É engraçado porque foi muito orgânico tudo que foi acontecendo ao longo do podcast, né? Pode crer. O podcast surgiu no meio da pandemia ali em 2020. Uhum. Eu tava trabalhando no home office, no meu CLT. Aí é vida boa, home office. E aí ainda, eu pô. comecei, tipo assim, eu comecei não, já assistia muito podcast, né? Eu ouvia. E aí eu comecei a consumir muito podcast. Um dia eu falei, mano... Aí primeiro, em 2019, eu tentei montar um canal de game. Peraí, canal de game? Como assim canal de game, cara? Tá ligado? Eu montei o canal de game. Tem as lives no meu canal, eu ocultei lá pra não misturar o algoritmo. Mas eu cheguei a fazer algumas lives de jogos, tá ligado? Só que, tipo assim... Qual que era o jogo, só pra gente saber? Vou dar o contexto. O jogo que eu gosto de jogar, tipo, é Resident Evil. É jogo, assim, mais Survival. survival, sei lá. Um jogo que você joga sozinho, God of War. Agora, Não é jogo de equipe, tá ligado? E pra jogos online, o que dá muito certo é jogo em equipe. Sim. Aí, beleza, eu fiz algumas lives lá de Resident Evil, só que era muito ruim, porque eu não tinha desenvoltura de falar muito com a câmera. Entendeu? Então eu ficava na estranho, live lá assim. sozinho, não entrava ninguém pra assistir a live. Mano, você abre a live, 0 pessoas assistindo. Putz. Aí como é que você vai ficar interagindo com a câmera? Nossa, pessoal, que dificuldade. Olha aqui, ó, quase morri agora, sozinho. Eu não conseguia ser mentiroso assim desse jeito, tá Entendeu? ligado? Não, sim. Fingir que tinha alguém assistindo comigo. Aí, firmeza. Eu, putz, mano, e agora? O que eu vou fazer? Aí meus camaradas falaram, não, vamos jogar Free Fire. Nossa, Só que eu nunca fui bom em jogar jogo de tiro, jogo Puta, primeira mano, pessoa. Eu alguma coisa apanhava assim. pra criança no Free Fire, hein, mano. Eu apanhei muito. Nossa, sim. Tem umas lives lá, eu morrendo demais, mano. Aí eu fiz umas lives de Free Fire com os moleques, aí era da hora, porque foda-se se tinha alguém assistindo. Eu tava tirando a onda com os caras. Tava na resenha. Tava na resenha. Aí então, tipo assim, fluía da hora, desse jeito. Aí começou a ter um público, começou a ter gente que seguia e tal. Mas só que eu não me encontrava, porque toda vez que eu ia jogar, os caras nunca estavam online. Aí quando eu jogava era muito ruim. Não era o jogo que eu gostava, que eu tinha prazer de jogar. Era quase uma obrigação pra tentar alguma Pra coisa. tentar alguma coisa, mas não Sim. deu certo. Aí surgiu o Among Us. Among Us, Aí claro. eu fiz umas lives de Among Us, deu certo, deu uma audiência legal e tal, porque era com os caras fazendo a resenha. Só que também não é o tipo de jogo que dá pra você jogar todo dia. Eu falei, mano. É. Aí eu abandonei o canal de game por um tempo. Aí eu falei, mano, parei. Aí no outro ano, em 2020, veio a pandemia, vim pra home office e tal. Aí eu falei, mano, e se eu fizer meu podcast? Aí a minha ideia foi, e se eu parar de dar meu tempo pros caras, que eu gasto muito tempo assistindo podcast, Uhum. e começar a usar esse tempo pra mim? Entendeu? Boa sacada. Aí eu falei, os caras levam um professor lá pra trocar uma ideia. Eu posso trazer um professor aqui e trocar uma ideia. E aí, pra mim, eu trocando uma ideia com você aqui no podcast, eu quero que se foda se tem alguém ao vivo ou não. Porque pra mim o importante é o papo aqui. Sim. Se tiver alguém assistindo, beleza, agrega. Aham. Mas eu não me frustro de não ter ninguém assistindo. Entendeu? E pra mim a ideia era essa. Não ter a frustração de não ter ninguém assistindo. Saquei. Pelo menos você tá conversando, pelo menos, tá distraindo. vamos Tô me dizer assim. distraindo. E aí foi, mano. Na pandemia começou, aí fiz um episódio, 2. Aí no começo eu não tinha equipamento nenhum. O que eu tinha era o meu computador, que eram, pra quem manja de computador, era um Core i5 de primeira geração. Primeira, antigaço, assim, antigaço. Nossa, o negócio ia chora. Chorava. Primeira geração ainda. Primeira irmão. geração. Cê é louco. Aí eu fiz um rolo com um camarada meu, eu peguei um i7. De primeira geração. Já dá pra dar uma brincada. Mas o bagulho esquentava demais, mano. Fritava. E eu tinha um webcam. Só que Entendeu? não era webcam top igual a sua. Era aquelas de 50 conto. Xing. Xing. Nossa. Tem até hoje lá. Recordação. Tem até hoje lá no estúdio guardada. Aí eu comecei com a ideia do podcast. O que eu vou fazer? Aí eu tinha um microfonezinho que eu tinha comprado pra tentar fazer as lives. Boa. E aí eu falei, vou fazer o podcast com o que eu tenho, mano. Aí chamei um camarada na época que nem era tão camarada assim, eu só tinha um conhecimento de vista, basicamente. Chamei ele pra participar do podcast. Aí ele falou, não, da hora e tal, vamos. Aí a gente fez um episódio, ele trouxe o microfone, trouxe a mesa de som dele e tal. Boa. E aí foi, mano. Eu fiz 2 podcasts com ele. 2 podcasts. Eu e ele mais um convidado. Depois ele saiu fora e eu fiquei tocando. Aí ele me deu o microfone, Aham. que é um dos microfones que eu uso até hoje na minha mesa. Ô, louco. Que da hora. É um microfone muito bom. Aí ele me deu esse microfone e tá lá. Aí passou, mano. Isso em 2020. Foi como a ideia de como surgiu o podcast foi isso. Caramba, velho. De canal. Eu nunca imaginaria, tipo assim, de canal de games pra podcast, mano. Caramba, velho.
É o mesmo caminho que o Igão seguiu, né? Verdade também, verdade. Do Igão do GTA foi pro Flow. Caramba, velho. Que doido, mano, isso aí pra você. E como, tipo assim, pô, legal, agora tem os microfones. Como que foi, tipo, no decorrer de 2020, 2021? Como que foi todo esse processo da caminhada? Tipo, pô, legal. Tem alguns equipamentos, tem um microfone. Já fazia presencial nesse meu tempo? Ou ainda era online? Como que era tudo isso, mano? Mano, nunca surgiu a ideia de fazer online. Sempre foi presencial. Entendeu? O primeiro episódio foi presencial. O primeiro episódio eu não fiz ao vivo, eu fiz gravado, mas eu fiz no formato ao vivo. Entendeu? Tipo, gravado, sem corte, sem edição. Eu falei, vou postar do jeito que tá. Entendeu? Ficou bom, ficou ruim, eu vou postar. Tá lá no canal até hoje, mano. E aí o segundo também, o segundo eu já falei, ó, vai ser ao vivo. E aí eu meti ao vivo e pronto. Com a cara e com a coragem, mano. Caramba. Aí o terceiro ao vivo e tal, e foi assim. Aí nesse meio tempo eu usava um microfone só na mesa, que era esse microfone desse meu camarada emprestado. Só que ele voltou a trampar como DJ, ele precisou da mesa de som e tal, eu precisava comprar os equipamentos. Aí o meu amigo me emprestou um cartão de crédito. O Rafa, ele me emprestou o cartão. Aí eu comprei minha primeira mesa de som, que é a que eu tenho até hoje. Comprei 4 microfones e 4 braços articulados. Boa. Só que os microfones que eu comprei era microfone Xing Ling. Era bom, funcionava. Só que pro meu ambiente não funcionava, porque o meu ambiente tinha ruído. E era aquele microfone que pega o barulho do vizinho da rua de trás, tá ligado? Sei qual que é. Aí eu desfiz daqueles microfones, dei pra um moleque que eu conheci na internet. Pode crer. O moleque falou, queria fazer umas lives e tal, mas não tem equipamento. Fez, quer o microfone? Quero. Aí eu mandei pra ele. Aí dei um outro pra outro moleque, aí fiz rolo em um. Até eu entender qual microfone que era e tal. E foi comprando os equipamentos, assim. Aí foi surgindo. Aí meu computador deu pau, o i7 lá fritou. Fritou, queimou placa-mãe, queimou o processador, queimou tudo. Isso em 2021. Ele aguentou 1 ano e meio ainda, mais ou menos. Caramba. Aí fritou tudo, aí eu comprei placa-mãe, processador, tudo. Novamente peguei um cartão emprestado de crédito, porque eu não tinha cartão na época. Aí comprei o equipamento e fui melhorando assim. Só te cortando rapidinho, você tem uns amigos legais, hein, mano? Rapaz, que foi tudo meus cartões de crédito, mano. Caraca! Você tem uns amigos bons, salve esses amigos aí, pô. Salve Rafa, Max. Salvando o cartão de crédito, mano. Poxa. Duro foi pra pagar. Ah, não, isso aí deixa abaixo. Isso aí deixa abaixo. Pô, mas, tipo assim, até então, o podcast pra mim era só um hobby, tá ligado? Era uma parada que eu nunca imaginei que eu iria trabalhar com podcast, que eu iria virar um trampo mesmo. Era um negócio que eu gostava de fazer e eu investia do meu bolso. Trampava CLT, tinha meu salário, meus corre e tal. E eu só investia. Eu vim começar a ganhar dinheiro com podcast tem 1 ano. Caramba, velho. De 1 ano pra cá, mais ou menos. 1 ano e meio. De 5 anos só agora, no último ano, hein, mano? Só agora. Tinha os parceiros, tal, que mandavam um lanche, uma pizza, alguma coisa assim, mas nunca foi dinheiro, tá ligado? Que lanche também enche o bucho, mas não paga as coisas. Entendeu? Mas até então pra mim tava ótimo, mano. Porque, Sim. caramba, velho. Começo, né, pô? Agora eu sou influencer. Agora eu sou influencer. Agora tem um recebidinhos. Muito obrigado, meus parceiros aí que estão comigo há muito tempo. É nóis. Os que já passaram pelo podcast. Uhum. Pô, mano, então, tipo assim, legal. Tava aí começando a fazer ao vivo, pegou os equipamentos certos, a mesa de som e tal. Como que foi então, tipo, legal, tô com o equipamento bacana. O próximo passo, qual que foi o próximo passo, cara? Pra, tipo assim, pô, ajeitar a sala. Como que foi tudo isso pra você, mano? Mano, isso tudo foi acontecendo naturalmente, ó. Por exemplo, o primeiro estúdio que eu montei, eu morava num apartamento de aluguel. Boa. E esse apartamento eu aluguei imobiliado já. Então lá tinha mesa, tinha sala, tinha tudo. Onde que era esse... Em Ferraz. Ferraz também? Ferraz. Entendeu. Aí esse apartamento era mobiliado. Aí o que eu fiz? Eu peguei a mesa, uma parte da sala que tinha lá, montei o estúdio. Montei o estúdio não, né? Usei a mesa com o computador e tal, beleza, fui ali. Aí depois fui comprando os enfeites, aí mudei de apartamento. Aí fui pra uma outra casa. Aí a casa era menor. Aí eu peguei um cômodo lá, transformei no estúdio. Aí passei, acho que 1 ano nessa casa, mais ou menos, 6 meses, 1 ano. Aí mudei pra uma casa maior. Falei, vou morar numa casa maior pra ter um espaço só pro estúdio. Aí nessa casa maior eu fiquei 2 meses. Ô, louco, por que 2 meses só, mano? Porque a véia pediu a casa. Boa. Simples assim. Simples assim. Começo de um sonho, deu tudo errado. Aí beleza, aí mudei pra uma outra casa que era nessa mesma estrutura. Falei, vou alugar uma casa mais no centro. Sim. Tudo em Ferraz, né? Aí aluguei uma casa no centro de Ferraz, fiquei 2 meses e fui roubado. Peraí, calma aí. Você tá... Agora tá indo muita informação. Pô, legal, a véia pediu a casa, vou pra outra casa, foi roubado.
Vamos entrar em detalhes assim, calma aí. Tipo assim, os caras invadiram mesmo e fizeram a limpa. Até no seu estúdio, ou não? Não. Os caras entraram nessa outra casa. Foi assim, eu fui morar nessa casa porque era no centro de Ferraz. Certo. Falei, pô, no centro eu tô mais protegido. Tem base da polícia aqui a 100 metros. Ah, não, tá... É perto da estação, perto de tudo. Falei, mano, pô, um lugar top, né? Do lado do McDonald's. Falei, pô, Nossa. tô mais tranquilo aqui. Aí um belo dia, acho que 1 mês e meio, 2 meses que eu tava morando na casa, fazia pouquíssimo tempo. Tava terminando de reformar o estúdio ainda. Aí os caras entraram em casa, não chegou a entrar em casa, né? Sim. De madrugada. Eles entraram no quintal, roubaram minha moto, capacete, capa de chuva, uns objetos que tinha lá no quintal, tudo. E aí eu acordei de manhã pra ir trabalhar, cadê a moto? Eu era CLT na época ainda, então, tipo assim, dependia da moto pra trabalhar. Aí eu tive que sair dessa casa, voltei a morar naquela casa pequena que eu tava antes. Do primeiro. Aí lá eu montei o estúdio de novo e comecei tudo de novo, caminhando. Só que nesse meio tempo foi onde eu fui diminuindo a frequência, né? Sim. Porque acontece tudo isso, foi Deu um uma ano... desanimada, né, mano? Ó, porque em 2021 eu participei da premiação da Planet Records. Boa. Que aí foi quando eu ganhei a premiação. 2022 eu não participei. 2023 também não. Porque foram esses 2 anos aí que eu fiquei nesse meio termo. De Você não muda tava de uma nisso? casa... Você não tava? Não, em 2006 você tava, pô. Tava não. Não, eu tava, mas eu não tava concorrendo. Ah, Teve uma que eu não concorri, eu só fui lá pra prestigiar o evento. é que eu não vou lembrar o pessoal que tava concorrendo em 2023. Eu também não lembro, porque eu não acompanhei. Caramba. Eu concorri em 2024 agora. Sim, foi ano passado. Que louco, mano.